Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando das palavras de Jesus. E aí ele cita uma outra parábola. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente em seu campo. Você veja que ele continua mais ou menos no mesmo parâmetro da parábola do semeador. Só que ele está falando agora do rei. Primeiro ele falou da semente que nós jogamos em nossas vidas. Tudo bem. Agora ele está falando do reino dos céus. Leia-se reino dos céus aqui, mundo espiritual. Aquilo que todos nós cobiçamos que seja um mundo de uma boa colheita, de algo tranquilizador para os nossos espíritos, porque todos nós sabemos que a vida não termina com a morte. A morte é apenas o cessar da vida física, do corpo que alimenta a nossa alma ou nosso espírito, e que a gente, perecendo ante a morte, o nosso espírito continua. E daí por quê? Jesus começa a dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente em seu campo. Ora, quando os homens dormem, seu inimigo vem, semeia cisâneas em seu campo e se vai. Quando o trigo germina e produz seu fruto, as cisâneas também aparecem. Os servos do patrão se aproximam e lhe dizem: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem então as cisâneas? Cisânia, gente, é uma palavra que vem do grego. E ao mesmo tempo, o grego chama cisânia, o que o hebraico chama zonims. Que significa o quê? Designa na botânica uma planta que parece com o arroz. Então é algo que, semelhante ao trigo, cresce. Porque o que ele está falando aqui, a semente que ele está falando aqui, é do trigo. E é acho que a gente sabe que se produz o pão e que no Oriente é muito plantado, é muito semeado. Por isso que Jesus, falando para o povo daquela região, ele tinha que falar de algo que eles conhecessem. E aí, no caso, ele está falando do trigo. E aí, de onde é que veio, então, aquele joio, que muita gente chama isso de joio, que é semelhante a um arroz, que é um termo hebraico, zonim, que você vê citado também lá no Gênesis 6, versículo 11. Portanto, apareceu algo no meio desta semeadura que Deus fez e que plantou para cada um de nós. E aí ele lhe diz: um inimigo, um homem o fez. E o servo lhe diz: querem que nós o arranquemos? E ele diz: não. Vós vos arriscaríeis ao apanhar o joio ou as cisâneas a desenraizar ao mesmo tempo o trigo. Você poderia ir arrancar o joio ou a cisânia e arrancar o trigo. Uma coisa poderia comprometer a outra. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Olha que coisa interessante. Durante o tempo da colheita, os colhedores, você vai dizer para ele: apanhai primeiro as cisâneas, arrancai primeiro o joio, arrancai primeiro o mal, arrancai primeiro o erro. Juntai-as em feixes para queimá-las. Quanto ao trigo, juntai-o em meu celeiro. Olha como é interessante essa mensagem de Jesus. Como é que a gente vai entender isso? Aqui tem vários símbolos. Olha que ele diz: primeiro, que foi plantado o reino dos céus semelhante a um homem que plantou em seu celeiro ou em seu campo semente de trigo. O trigo nasceu. Ora, Deus plantou em todos nós, em nossos corpos, neste mundo, neste universo onde nós vivemos. Nós nascemos, mas junto conosco cresce também aqueles que não sintonizam conosco.
o joio, a cisânia, cresce junto com a gente. Ao nosso lado, direita e esquerda, todos os momentos, nós encontramos pessoas que não comungam com a filosofia da moral religiosa, são opositores, são antagonistas. Jesus não manda que eles sejam mortos. Daí porque a gente não deve se preocupar. Porque quando os servos disseram, mestre, a gente arranca o joio e joga fora, não. Porque corre o risco de eu arrancar eles, comprometer também os bons. Então deixa que eles cresçam juntos, até o momento da colheita. Ou seja, duas pessoas que não se entendem, podem viver juntas uma vida inteira, um fazendo bem e outro fazendo mal, lado a lado, só que vai haver o momento da colheita. No momento da colheita, sim. Aí há um local para o trigo, que é a boa semente, que é o amor plantado, e um lugar para o erro, para a cisânia, para o joio, porque ele diz aqui, juntai-as em feixe para queimá-las. Ou seja, o mal deve ser abolido, destruído, queimado com fogo. O fogo é um elemento purificador. Lembre-se que João disse que batizava com água, mas depois dele viria aquele que batizaria com o fogo. Então essa parábola é fantástica porque representa a nossa existência vivendo com o bem ou vivendo com o mal. No final há uma colheita. Os bons, como ele diz assim, o trigo, colocai no meu celeiro. Há um lugar para a boa colheita. E aqueles, o joio ou a cisânia, você junta em feixes para depurá-los pelo fogo, para queimá-los, porque há uma colheita para cada semeadura. É muito interessante essa colocação de Jesus e a gente deve entender que quem estiver no seu caminho crescendo no bem não deve se preocupar com aqueles que praticam o mal, porque cada um, no momento final, terá um destino para quem for o bom trigo, como também para quem for o mau joio. Trabalhemos, pois, em busca de sermos imitadores da boa semente, de sermos fomentadores do amor, da paz, da harmonia, onde quer que estejamos. Porque no momento da colheita, com certeza, nós teremos um bom celeiro a nos receber, enquanto o mal será queimado, será purificado pelo fogo, para que ele não venha, a partir daí, a interferir ou destruir a boa semente, que é o trigo. Fica conosco, só mais um minutinho, nós retornaremos para a terceira e última parte do nosso programa. Até já!